Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Olá pessoal, sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Há alguns poucos anos atrás, ainda tínhamos como estrutura obrigatória de suporte ao cliente o conhecido como SAC. Associado a experiências traumáticas e tremendamente negativas, por muitos anos foi a morada dos clientes com problemas em suas compras e serviços. Vivemos hoje um momento bem diferente, repleto, porém, de grandes paradigmas, principalmente associados à velocidade e resultados. Sim, Léo. Hoje queremos a maior quantidade no menor período de tempo. Isso virou regra e sinônimo de sucesso de forma generalizada. Quem não conhece a famosa frase erre rápido, barato e corrija mais rápido ainda? Bom, para falar sobre produtividade e liderança em operações de atendimento ao cliente, temos hoje a Mirelle Rampel. Ela é Head of Operations, Innovation e Customer Experience na Coin. Mirelle, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí em Customer Experience. Oi, Diego, obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar, né, da experiência do cliente e dessa mudança que a gente está vivendo como um todo, né? Bom, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Aos 14 anos já tinha uma loja, já vendia coisas na rua, já tinha esse contato aí com o cliente e o entendimento da necessidade de entregar um produto que seja aderente às necessidades do momento, né? Fui uma carreira generalista, sou formada em veterinária, com MBA em gestão empresarial, fui veterinária de zoológico, trabalhei na Pedigree, na área comercial, e aí entrei na Natura, onde eu minha grande escola aí, em termos de foco no cliente e liderança de grandes operações. Na Natura, tive a oportunidade de passar por diversas áreas, né? Relacionamento, treinamento, educação, venda, atendimento, marketing e eventos. Foram 12 anos. E fui para o universo das startups para ajudar a construir esse panorama novo, né? Do que era uma operação, do que é um atendimento para o cliente dentro das empresas de tecnologia, onde a gente tem o consumidor no centro das decisões. Então, fiquei um bom tempo no quinto andar, estruturei a área de Customer Experience, Customer Success e outras áreas relacionadas de processo, de inovação, melhoria contínua. E estou na Coin agora, 2 anos e meio já, também à frente da área de operações, onde a gente construiu toda a história do zero aí dentro dessas caixinhas. E Mirelle, vamos começar indo um pouco mais a fundo sobre o conceito de produtividade. Quais são os principais erros quando se busca produtividade em operações de atendimento? Olha, o erro mais comum, que eu mais escuto, é olhar para o fechamento do ticket e não para a resolução do problema. E, além disso, olhar isso de forma estática e não orgânica, acompanhando o crescimento, a evolução e a maturidade do negócio. Então, ir para o óbvio, né? Então, você olha o volume de tickets, eu tenho que reduzir os tickets e, por isso, eu crio alicerces focados no meu negócio e não na experiência do cliente. Ora, se eu tenho, né, um grande grupo de problemas, na medida que eu resolvo o problema do cliente, que eu facilito o problema do cliente dentro da perspectiva de automação, de acesso, de educação, eu aumento, né, a minha produtividade, eu aumento a experiência do meu colaborador. Então, quando você passa a olhar fora do caminho óbvio de busca, que é o óbvio, olhando para ticket, olhando, né, empurrando aquele volume que era a estrutura do saque, e passa a olhar para o consumidor no centro das suas decisões, entende o papel do analista nessa perspectiva, a gente muda toda a lógica dessa história. Então, exemplos de situações que interferem diretamente na produtividade e que hoje muitas vezes não são consideradas, né? Lançamento de novas funcionalidades, estabilidade, tempo de formação do time, fluxo de comunicação interna. Então, queria aumentar a produtividade olhando a quantidade de tickets, sem olhar para a causa raiz, considerando o time, o negócio, o momento é essencial. Mirelle, como que a liderança pode impactar na produtividade da operação? Eu queria que você falasse um pouquinho tanto para mais quanto para menos produtividade. A produtividade do time de operação, principalmente nesses novos modelos, né, os modelos onde as empresas são ou nativas digitais ou estão passando por processos de transformação, né, de digitalização,
ela passa de uma liderança de gestão de time, de uma liderança inspiradora, que olha aquele cenário estático, e passa a fazer parte de uma liderança inspiradora e conectada com o negócio. Então, uma liderança de um time de atendimento, ele tem que ser uma liderança que leva os problemas do time, que ele sabe defender os pontos que estão vindo do cliente, que influencia toda a empresa em prol da resolução daquele problema do cliente, buscando o incremento do seu time, da sua produtividade, por meio da melhora do negócio e experiência do cliente com seus produtos e serviços. Quando o líder consegue fazer essa articulação interna e ter essa presença interna, ele consegue levar o time junto nesse mindset. Um time que vai ser produtivo não porque ele quer atender mais, mas porque ele quer que menos contato chegue. Se ele quer que menos contato chegue, ele vai trabalhar em cima da resolução daquele problema e articular também com todas as empresas a resolução disso. Quando o líder é desconectado dessa estrutura, né, matricial de produtos e serviços e olha somente o time dentro da perspectiva de como eu coloco mais ações para que mais operadores atendam mais tickets, por exemplo, derrubando ligação, trazendo ferramentas como respostas prontas, sem olhar para o problema do cliente que o cliente está trazendo. Ele cria arcabouços para que o time ele consiga ir até um certo limite, porque os problemas vão continuar chegando, as dores vão continuar chegando. E aí o time, obviamente, além de se tornar menos produtivo, ele tem menos qualidade de entrega. Agora, Mirelle, considerando esses pilares que você comentou sobre produtividade na operação, quais os caminhos a serem descobertos e paradigmas a serem quebrados para alcançar a produtividade efetiva? O grande paradigma é que a produtividade não está mais relacionada só e somente ao foco no analista, que era o que tinha no passado. Produtividade hoje está mais relacionada ao foco no cliente e como eu trago essa conexão desse analista para esse cliente. Então, eu olho para um grande volume de problemas e eu procuro entender quais os meus problemas impactam mais o meu cliente e trabalho com o meu time em cima disso, eu torno o meu time mais eficiente e mais produtivo. Então, não adianta nada uma operação gigantesca, cheia de gente e pobre, né, de desenvolvimento, pobre de entrega, pobre de influência dentro do todo. Essa é a grande mudança de olhar, é o grande paradigma a ser quebrado quando a gente olhava para aquelas histórias de saque, daquelas equipes enormes, totalmente desconectadas do negócio, totalmente espaçadas, distantes, para o que a gente vive hoje, que são as equipes que participam ativamente dentro do processo da organização. E Mirelle, o que você tem visto nas operações aqui no Brasil sobre métricas de produtividade? Você acha que tem muitas empresas que ainda utilizam a métrica da vaidade? Como que é isso aqui no Brasil? Nossa, bastante, né, Diego? Bastante. Acho que a maioria ainda, né? A gente tem muita discussão, né? Tem muitas conversas, muito diálogo bacana surgindo sobre métricas e se esforçando para ir além das métricas, né, de vaidade, TME, TMA, né, tipo perda, abandono, etc., para trazer métricas mais importantes e mais relevantes, como o FCR, né, o First Call Resolution, quanto que dos meus contatos eu consigo resolver em uma ligação, quanto que eu tenho de esforço do analista, né, o olhar para o próprio atendente, quantas ferramentas ele precisa trazer para poder fechar um ticket, né? Então, mas, né, quanto que é o CSAT, como que é a minha eficiência operacional, esses indicadores mais profundos que te trazem mais, que despertam mais para a causa raiz dos problemas e não para a superficialidade, né, que é o TMA, TME, abandono, etc., eles vêm ganhando força, né? Mas ainda tem um chão grande pela frente, porque ele parte de um cenário para que ele consiga resolver o problema, para que ele consiga ser efetivo, a gente precisa descer no arcabouço dos diagnósticos, né? E estar a fim de resolver. Muitas empresas estão caminhando para isso, mas tem uma longa jornada aí pela frente ainda. Agora, Mirelle, ainda falando sobre métricas, né? Quais as métricas mais indicadas para acompanhar a produtividade, principalmente no mercado financeiro que você atua? Olha, a métrica que a gente mais usa é o FCR. Hoje a gente trabalha muito olhando o quanto eu consigo resolver na primeiro chamado, na primeira ligação, até porque no mercado financeiro, dentro das oportunidades, das soluções que os clientes buscam, é um problema que está latente, né? Ele está acontecendo ali naquela hora, naquele momento, né? Seja uma simulação de um empréstimo, um parcelamento de uma compra, ele não volta, né? Ele busca outra solução se ele não conseguir aquela que ele precisa.
Então, hoje a gente olha bastante o FCR, junto com o SCSAT, com o CSAT, com o NPS. Mirelle, qual que é a diferença entre produtividade e performance do colaborador? A produtividade é uma relação, né, entre o que foi produzido e os recursos usados para isso. Então, um analista consegue fechar 10 tickets, ele é mais produtivo que o outro fecha 7. Fecha 7 nas mesmas condições, né, no mesmo cenário. Já a performance é como ele realiza aquele resultado. Então, está mais associada a competências técnicas e comportamentais. Então, por exemplo, relações com as equipes, avaliações do cliente, taxa de recontato dos seus tickets. Então, o analista que fecha 10 tickets, que é mais produtivo, ele pode ter uma pior performance se ele fecha esse ticket com gargalos, que faz com que cada ticket dele gere mais 2, 3 tickets de recontado. Ou mesmo que o CSAT dele seja mais baixo. Já o que o analista de 7 tickets, que é menos produtivo, ele pode ter um CSAT maior, ele pode ter menos taxa de recontato, e assim ele tem uma melhor performance. O ideal é a gente ter uma boa produtividade com uma boa performance, né? Mirelle, a organização como um todo pode ter impacto na produtividade do atendimento? 100%, né? Totalmente. Começa porque o impacto no atendimento, como a gente começou na conversa, está associado a uma empresa que entenda que o cliente está à frente das decisões, que tenha um produto direcionado, né, à experiência, à usabilidade e à solução de problemas com o cliente. Se eu parto deste pressuposto, o meu time de suporte, o meu time de atendimento, ele vai ter participação ativa no negócio, ele vai conseguir resolver mais problemas, ele se sente parte dessa construção. E isso impacta não só, né, na produtividade, como também na performance. As pessoas querem fazer mais e querem fazer melhor. Quando a organização é distante, é centrada no seu produto e não no cliente, a voz do cliente perde valor, né, perde amplitude. E quando a voz do cliente perde amplitude, o seu time é impactado de todas as formas, principalmente na forma como ele lida com aquele assunto. Então, ele deixa de se sentir presente, se é mais distante e, consequentemente, ele resolve menos problemas. Se eu resolvo menos problemas, eu impacto diretamente a minha produtividade. Então, é aquela velha frase, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã, né? A cultura é o começo de tudo, impacta, né, produtividade, performance e tantos outros pontos importantes, né? Mirelle, muitos dos nossos ouvintes trabalham diretamente com o relacionamento com o consumidor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como projetar a capacidade de produtividade do time de atendimento. Primeira coisa é considere o negócio, né? As equipes de atendimento, elas são altamente influenciadas pelas decisões estratégicas. Está no momento de expansão, está no momento de tração, está no momento de estabilização. Então, na hora de fazer a projeção, é importante entender quais são os desafios associados àquele ano. Não posso projetar a mesma estrutura, seja de capacidade, de resolução de problemas, para um momento onde eu estou em estabilização e um outro momento que eu estou em expansão para outras partes, para outras cidades ou por outros países. A outra coisa é se aprofundar no entendimento do que influencia o seu indicador. Então, por exemplo, né, hoje o meu modelo de projeção ele já está bem azeitado, a gente tem pouca variação, mas a gente começou a desenvolver ele há um ano atrás. E a gente foi testando e fazendo estudos sobre que nuances influenciavam o meu volume de contatos para cima ou para baixo. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe certinho qual que é o percentual do impacto do atendimento a cada lançamento de nova feature, de novo produto. E quando eu faço a minha projeção, já considero esses lançamentos, essas movimentações do negócio. Alguns insights, né, que funcionam, né? Projeto utilizando a base ativa de clientes atual e o crescimento, não apenas novos contatos. Mensure o esforço por fase da jornada. Exemplo, taxa de contato em fase de adoção, de recompra, né, de primeira compra, etc. E considere essa composição dentro da sua base ativa para projeção. Faça estudos que te digam o quanto de incremento percentual acontece em cada movimento do seu produto, ou do seu negócio, da sua solução, e aplique as métricas mais visuais, TMA, capacity, etc., em cima deste conceito. E aí sim, acompanhe constantemente para estudar as variáveis e suas influências.
olhando para essa perspectiva de negócio e influência no atendimento, chega-se num modelo bem bacana. Mirelle, eu queria agradecer muito a sua participação, por compartilhar o seu rico conteúdo com a nossa comunidade de Customer Lovers. Pessoal que está ouvindo a gente, tem um artigo muito bom da Mirelle sobre produtividade no nosso blog. Acessem medium.com/highplatformbr. Mirelle, eu queria que você deixasse uma dica final para os nossos ouvintes. Para vocês que estão nesse universo maravilhoso, porque é um universo encantador, usem a voz do cliente para influenciar os negócios, para alavancar soluções, para que a gente possa ter mais produtos e serviços que resolvam de forma mais simples a vida de todos nós. A área de suporte, a área de atendimento, a área de CX é uma área que está no coração de toda estratégia. E ela só não merece como ela é fundamental ser ouvida e considerada para o sucesso das organizações do futuro. Então, vocês estão na frente. Aproveitem esse momento para isso. Obrigado, Mirelle. Pessoal, continue nos acompanhando nas plataformas digitais e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram @highplatformbr. e se liga no conteúdo que rola por lá.